tema da nossa aula trator. Aula trator, mais uma aula para a gente buscar a aprovação. Então vamos lá. Professor, qual que é o tema da aula? O tema da aula é teoria da perda da chance. Uma teoria nova no STJ que com certeza vai cair na prova de delegado de polícia, porque tem tudo a ver com a função de delegado de polícia. Não seja aquele aluno arrogante, aquele aluno prepotente que acha que sabe tudo, porque são esses os que mais se ferram no concurso. A pessoa acha que está bem, chega na prova e depois toma bomba. Então, o que acontece? A teoria da perda da chance, ela é uma teoria nova no STJ e daqui a pouco você vai entender por quê. E tudo que é novo, o examinador fica louco, ele vai jogar na prova para tentar te pegar. Pai Trator, né? Para quem não sabe, meu apelido é Tratorzão, porque eu passo o trator, meus alunos passam o trator. Pai Tratorzão tem feito previsões que estão se concretizando. Por exemplo, na prova de delegado São Paulo de 2018, eu falei para a galera, na véspera da prova, falei para os meus alunos que ia cair exceção de Romeu e Julieta. E o que aconteceu no dia seguinte? Caiu exceção de Romeu e Julieta. Na última prova de delegado São Paulo, 2022, o que eu falei? Falei para o pessoal que poderia cair, entre outros temas, confisco alargado e Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que caiu na prova? Confisco alargado e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, não vale a pena você perder a aula, beleza? Então vamos lá, professor. O que eu devo saber sobre a teoria da perda da chance para eu passar o trator em qualquer prova, em qualquer fase, objetiva, escrita e oral? Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que você tem que saber é sobre a fonte de inspiração. Qual que é a fonte de inspiração da teoria da perda da chance? Muita gente, às vezes, tem um conceito básico, um conceito raso. A perda de uma chance é quando perde a chance. Cara, você não consegue desenvolver isso numa prova escrita, numa prova oral. Então, você tem que aprender a empilhar os tijolinhos do conhecimento. Então, uma excelente forma de você começar a sua resposta escrita, a sua resposta oral, é falando sobre a fonte de inspiração. E a fonte de inspiração da teoria da perda da chance é a França. Vou anotar aqui para você. Então, a teoria tem origem na França. França. E mais, dá para ir mais longe? Dá para ir mais longe. Na França, mais especificamente na Corte de Cassação, em 1889. Olha como começa a ficar totalmente diferenciado o nosso alicerce. Eu começo falando da fonte. Próximo passo, professor. Qual que é a seara inicial de incidência? A teoria da perda da chance, ela começa sendo aplicada na área da responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Ou seja, estamos falando de direito civil. Professor, mas essa aula não é de direito penal, de processo penal? Calma, meu filho, calma que eu vou chegar lá. Fica seguro, fica tranquilo que o paizão sabe o que está fazendo. Depois de você apresentar a fonte de inspiração e a seara inicial de incidência, você passa para a ideia central. Qual que é a ideia central da teoria da perda da chance? A ideia central é a seguinte: acontece um ato ilícito que tira da vítima a chance, a oportunidade dela obter um benefício, um proveito no futuro. Ou ainda, esse ato que acontece contra a vítima pode fazer ela não só deixar de obter um proveito no futuro, como pode também atrapalhar a vítima, no sentido de ela conseguir evitar uma perda.
Então são esses dois enfoques que são dados geralmente para a teoria da perda da chance. São as ideias centrais. Perda de um benefício, um proveito futuro. Ou ainda, evitar a perda. Professor, me dá um exemplo. Eu gosto de exemplo. Eu consigo raciocinar melhor com exemplo. Vamos lá, vou te passar aqui um exemplo. Exemplos. Imagina você que é advogado, você que é advogada. Imagina o seguinte: tem uma causa que está ganha. A causa está ganha, porque o cliente reúne todos os requisitos legais. É só ajuizar, é só distribuir a ação que a causa vai ser ganha. Está de acordo com a jurisprudência, etc. Aí o advogado acaba dormindo no ponto. E o cliente dele, porque o advogado perdeu o prazo, por exemplo, o cliente dele perde a ação, porque o advogado perdeu o prazo. Veja, em razão de um ato do advogado incorreto, errado, que por desídia perdeu o prazo, o cliente é afetado. E o cliente perde a chance de ganhar causa, de ganhar ação, de ganhar indenização. Esse é um típico caso de aplicação da teoria da perda da chance. Vocês estão conseguindo me acompanhar bem aí? Estão conseguindo ver e ouvir? Para quem está ao vivo, coloca para mim. Tá tudo ok aí? O ritmo tá bom? Aqui é ritmo trator, aqui não tem meias palavras, não tem dancinha, não tem brincadeirinha. Aqui é paulada. Tá perfeito o áudio? Estão conseguindo compreender, entender? Então ótimo, então vamos verticalizar mais. Outro ponto que você deve saber aqui na teoria da perda da chance é o seguinte: essa chance que nós estamos falando aqui sobre ela não pode ser qualquer chance. É necessário que essa chance seja real e séria. Chance real e séria em relação à probabilidade, em relação à possibilidade. Essa chance não pode ser uma fantasia. Essa chance não pode ser uma mera expectativa. Não, tem que ser uma chance séria e real. É dessa chance que nós estamos falando. Então, deve ser séria e real. Deve ser séria e real. Não pode ser uma mera expectativa. Professor, me dá outro exemplo. Vamos lá. Imagina que um competidor de karatê. Competidor de karatê que já tem títulos, um competidor de karatê que treina já há algum tempo, que tem realmente possibilidade de ganhar um campeonato. Esse competidor de karatê, ele deixa de participar da disputa porque houve um erro técnico, um erro administrativo da comissão avaliadora. E aí ele perde a chance de disputar o título. Veja, nesse caso, havia uma possibilidade real e séria dele conseguir lograr êxito na sua empreitada. É diferente quando a gente imagina
lá o seu Raimundo. O seu Raimundo, o seu João, o seu Joaquim, que não é atleta, que vai para como hobby, que vai para, sei lá, porque tá brigando com a mulher e quer sair fora de casa, quer viajar para disputar o campeonato, mas não tem condição nenhuma de ganhar. Percebe que é diferente a possibilidade que envolve os dois casos? Então, a chance, ela deve ser analisada, tá? E aqui já vem um torpedão. Para quem é meu aluno lá, sabe o que é o torpedo, torpedão. Aqui vem um torpedão para você. Imagina você na prova, meter no meio da prova a doutrina francesa. Imagina você citar isso. O examinador, ele vai ter um orgasmo jurídico, ele vai ficar, caramba! Por que eu brinco do orgasmo jurídico? Porque o orgasmo é alguma coisa prazerosa, alguma coisa que te leva para outro nível, não é? E por que jurídico? Porque o examinador, você sempre tem que pensar nisso. Como que eu vou gerar orgasmo jurídico no examinador? Porque o examinador tá lá com a pantufa dele, tá lá no domingo à tarde, ele tá de saco cheio, porque ele tá com um monte de prova para corrigir. Ele tá com um monte de prova para corrigir o examinador. E aí, aquele maço de provas para ele corrigir. Sempre a mesma coisa. Que ele copia e cola, aquela decoreba de PDF de curso. O examinador tá de saco cheio. Aí ele começa a fazer uma nota padrão, ou ele tira nota, ele foda-se, reprova você. Aí você vem e quebra o padrão. Imagine que o tema da discursiva da dissertação é teoria da perda da chance. Você vem e quebra o padrão. Você vem e joga lá para ele, excelência. Inclusive, vale lembrar que há uma discussão sobre isso em sede de doutrina francesa. O examinador fala, caramba! Aleluia! Um iluminado saiu do arroz com feijão. Ele já começa a ver sua prova com outros olhos. E aí o que acontece? Isso dá um efeito boom. Por que o efeito boom? É aquilo que destoa. Porque todo mundo falava a mesma coisa. Você vem e fala outra. Aí ele fica louco, ele fica doido. Você chama a atenção dele, você conquista o coraçãozinho dele. É amor à primeira vista. Ele tem um orgasmo jurídico e ele te dá nota máxima, tá? Então, eu vou explicar para você. Aqui, ó, que a Alessandra falou, ó, o examinador vai cair da cadeira emocionado. É praticamente isso, tá? É praticamente isso. Qual que é a discussão na doutrina francesa? Lá na França, alguns livros e algumas obras lá que foram publicados em Paris, os examinadores, os doutrinadores discutem o seguinte ponto. Ora, nós sabemos que a teoria da perda da chance, ela nasce na França. Ela nasce lá em 1800 e pouco, na Corte de Cassação. Muito bem. Mas vamos pegar como exemplo a corrida de cavalo. Ora, eu tenho um cavalo que é impedido, que não consegue competir. Como que eu posso afirmar que esse cavalo, que não disputou a corrida de cavalo, iria ganhar a corrida se ele não chegou a competir? Não tem como fazer esse raciocínio. Não tem como falar que o fato dele não ter participado da corrida impediu o dono de ganhar o prêmio de vencedor da corrida, porque ele não disputou a corrida. Estamos no campo das conjecturas, estamos no campo das hipóteses. Aí vem outro doutrinador francês e fala o seguinte: na verdade, a teoria da perda da chance não é sobre a perda do benefício final, não é sobre a perda do troféu, da medalha, que eventualmente o cavalo poderia ter ganhado. Não é sobre o destino final, é sobre a perda da chance de ter disputado aquele evento. Então isso é muito importante ficar na sua cabeça. A teoria da perda da chance, ela não está diretamente relacionada ao benefício final, mas sim a perda da própria chance, tá? Então guardem esse exemplo da doutrina francesa, guardem esse exemplo do cavalo. Discussão sobre o cavalo.
Outro próximo ponto nosso aqui que eu separei para vocês é o seguinte. Além do tipo de chance, que deve ser séria e real, além da discussão na doutrina francesa, a gente precisa avaliar também o seguinte ponto: a classificação jurídica. Qual que é a classificação jurídica da teoria da perda da chance? Normalmente, as minhas aulas são de penal, processo penal, legislação especial, também já dei aula de humanos, mas hoje aqui, Tratorzão tá atacando na área civil. E daqui a pouco vai entrar a torta de morango, o mousse de chocolate, que é o quê? O nosso processo penal. Então, aguardem que daqui a pouco vem a cereja do bolo. Professor, você está querendo chegar em qual ponto? Calma, fica calmo, que a gente vai chegar lá. Então, qual que é a classificação jurídica da teoria da perda da chance? Como nós sabemos, no direito civil, na responsabilidade civil, a gente tem algumas classificações. A gente tem lá os danos emergentes e os lucros cessantes. Muito bem, vou colocar aqui então para ajudar você. Danos emergentes, e nós temos também os lucros cessantes, que eu vou escrever aqui. Danos emergentes e lucros cessantes. Muito bem. Qual é a classificação jurídica da teoria da perda da chance? É danos emergentes ou lucros cessantes? Quem está ao vivo aqui, coloca aí no chat. Quem for assistir depois, porque essa aula vai para as minhas turmas fechadas depois, quem for ver a gravação, tenta colocar no comentário também, antes de ver a resposta. E aí, qual que é a classificação da teoria da perda da chance? Eu quero participação, hein? Não seja bunda mole, não seja como a minha planta que está ali há 10 anos e nunca falou comigo. Você tem que aprender a desenvolver o tesão, a energia, o estudo ativo. Se você ficar do outro lado aí, bunda mole, com cara de bunda, igual planta, você não vai passar. Você tem que ter a explosão, o tesão, para o conhecimento entrar na sua cabeça, para o cérebro perceber que isso é importante. E aí? Danos emergentes ou lucros cessantes? Quero ver todo mundo participando. Vamos lá. Danos emergentes ou lucros cessantes? E a resposta é: todo mundo errou. Todo mundo errou. Por quê? Porque esse tema tem divergência na doutrina. E uma boa parte da doutrina diz que a teoria da perda da chance, teoria da perda da chance, não se encaixa em nenhuma das classificações anteriores. Então, para muitos, a teoria da perda da chance representa uma terceira classificação. E aqui vem mais um torpedão, que é uma doutrina de civil que fala sobre isso, que é do Caio Mário, tá? Caio Mário da Silva Pereira. Caio Mário da Silva Pereira. Imagina citar uma doutrina clássica, um civilista foda na prova. Aí que seu examinador morre, aí que ele tem orgasmos múltiplos, tá? Então, guarda isso também. Muito bem. Passamos aqui pela classificação jurídica. Lembrando que danos emergentes é o dano direto em relação ao ato. E os lucros cessantes é o que a pessoa deixou de ganhar, tá? Então, em razão de ser uma teoria sui generis, em razão das suas peculiaridades,
boa parte da doutrina fala que a teoria da perda da chance não se encaixa em nenhuma das classificações jurídicas anteriores. Beleza? Então vamos continuar. Precedentes no Brasil. Professor, quais são os precedentes no Brasil? No Supremo Tribunal Federal, por hora, nesse momento, eu não encontrei julgado. Depois pode mudar. Por isso que você, ao ver essa aula, depois você tem que fazer pesquisas, tem que acompanhar o tema. Porque o direito, ele é dinâmico. O direito, ele é mutável, tá? E é muito legal aí, tô vendo algumas discussões no chat, muito legal isso, tá? Para trabalhar a cabeça, ó. Olha lá, o Alessandro, por exemplo, ó, não houve lucro que deixou de ser ganho e não houve nada que pudesse ser prejudicado. O Narciso também concordando. Isso é muito legal. Então, presta atenção. Quais são os precedentes no Brasil? Nós temos no STJ vários precedentes. Vários, tá? Vários precedentes. Por exemplo, julgados das turmas que abordam essa matéria, como a terceira e a quarta. Nós que amamos processo penal, direito penal, nós estamos acostumados com a quinta e a sexta turma do STJ. Mas aqui na aula de hoje, nós estamos vendo julgados de outras turmas, tá? Professor, quais são as bases jurídicas? Quais são as bases jurídicas da teoria da perda da chance? As bases jurídicas são as seguintes: nós não temos um estatuto, um diploma legal próprio sobre esse tema. Então, a doutrina, os estudiosos costumam dizer que nós temos aí como bases jurídicas, entre outros dispositivos, os artigos 186 e 927 do Código Civil, que vão tratar do ato ilícito, que vão abordar a questão da responsabilidade civil. Professor, tem um caso famoso da teoria da perda da chance? Sim, tem um caso famoso relacionado ao programa Show do Milhão. Mas antes eu vou tomar um pouco de água aqui, porque como eu falo muito, a garganta começa a ficar seca. E aqui não tem tacinha. Aqui é água na garrafa raiz, ó. Tá até amassada aqui, ó. Então vamos lá. Qual que é o exemplo do Show do Milhão? Eu lembro muito desse programa, porque fez parte da minha adolescência. SBT, Silvio Santos, Show do Milhão, a pessoa respondia várias perguntas até chegar na pergunta do 1 milhão. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: uma participante, ela respondeu todas as perguntas e chegou na pergunta do 1 milhão. Acontece que a pergunta do 1 milhão era uma pergunta que não tinha resposta. E aí a participante não respondeu a pergunta porque não tinha resposta. Os advogados dela depois entraram com uma ação pedindo indenização. E aí o STJ reconheceu a indenização para ela, alegando a perda de uma oportunidade. Ela perdeu uma oportunidade de ganhar 1 milhão. Por quê? Porque a pergunta que fizeram não tinha resposta. Professor, qual pergunta que era? Era uma pergunta, olha que coincidência, era uma pergunta de direito constitucional envolvendo indígenas. E a Constituição não fala exatamente sobre o tema que perguntaram, mas foi uma pergunta jurídica. Olha que legal. Então é um caso famoso do Show do Milhão.
Agora vem a cereja do bolo. Agora vem a torta de morango, o mousse de chocolate, o brigadeiro, depois que nós passamos por direito civil. Mas essa introdução, que não é uma introdução, né, porque eu falei coisa pra caramba, ela é fundamental para você contextualizar o tema e para você entender o tema. Eu fiz a minha pós-graduação em neuropsicologia. Estudei muito o aprendizado, a mente humana, as técnicas de estudo. E por que, que as pessoas não conseguem armazenar direito o conhecimento no cérebro? Um dos motivos, um dos erros, é não saber fazer um estudo contextualizado. É isso que pega. Você fica só na decoreba, você não entende, você não forma conexões neurais suficientes para armazenar o conhecimento. Tá? Então a gente tem que aprender a fazer um estudo verticalizado, um estudo mais consistente, um estudo mais profundo em temas especiais. Porque chega na prova escrita, chega na prova oral, você não tem conteúdo para colocar no papel, você não tem conteúdo para falar. Faz sentido isso? Coloca aí se faz sentido isso. Coloca aí. Coloca aí no chat para quem está ao vivo. Eu vou virar trator. Eu vou virar tratorzão. Eu vou virar tratorzona. Porque eu tô revoltado. Eu cansei de ser reprovado. Eu quero ser aprovado logo. Cansei de 1 milhão de videoaulas de cursinho. Cansei de 1 milhão de PDFs. Coloca aí no chat que você vai virar tratorzão. Coloca aí, vai lá. Se você cansou, se você tá revoltado, coloca isso aí no chat. Coloca aí, eu vou virar tratorzão, eu vou virar tratorzona. Bora então? Coloca aí, vou virar tratorzão, vou virar tratorzona, sem preguiça de escrever, vai. Isso, exatamente. Então vamos lá. Qual que foi a inserção no processo penal? Como que foi a inserção no processo penal? Um processo penal, ele passa a ter contato com a teoria da perda da chance aqui no Brasil por meio dos estudos, por meio do desenvolvimento realizado pelo juiz Alexandre Moraes da Rosa, lá do Sul. Alexandre Moraes da Rosa. Qual que é o nome, professor? Qual que é o nome dessa teoria no processo penal? É o seguinte, no processo penal, a gente fala em teoria da perda de uma chance probatória. Teoria no processo penal recebe o rótulo de teoria da perda de uma chance probatória. Professor, passa para mim um julgado, passa para mim um julgado emblemático em relação a esse tema. Vou passar aqui para você um julgado do STJ, foi um dos primeiros a aplicar a teoria da perda da chance probatória. Vou colocar aqui um julgado emblemático do STJ. É o ARESP 194-0381. Deixar tudo igual aqui, porque eu tenho toque e tenho que deixar tudo igual. Um dos primeiros julgados que aplicou a teoria civilista no processo penal. Muito bem. Professor, qual que é
o raciocínio no processo penal. O raciocínio no processo penal é o seguinte: o Estado não pode se omitir. Estado não pode se omitir. O Estado deve produzir todas as provas que estão ao seu alcance. O Estado não pode se omitir. O Estado deve produzir todas as provas que estão ao seu alcance. O réu não pode ter a perda da chance de ver a sua inocência afastada ou não. O Estado, quando deixa de produzir as provas necessárias, o que ele faz? Ele gera a perda de chance de o acusado, de o réu, ter um resultado pautado na certeza. Professor, eu preciso entender melhor. Então quer dizer que no processo penal, a teoria da perda de uma chance probatória, ela envolve esses elementos. O Estado não pode se omitir. O Estado deve produzir todas as provas que estão ao seu alcance. O réu não pode ter a perda da chance de ver a sua inocência afastada. O Estado, quando ele não age como ele deveria agir, ele gera a perda da chance de o acusado, de o réu, ter um resultado pautado na certeza. Professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Imagina o seguinte, eu vou explicar para você, vai ficar muito fácil agora. Você vai sair dessa aula dominando essa matéria. Então presta atenção aqui. Imagina o seguinte, Ministério Público, promotor de justiça, ele faz a denúncia do agente e arrola como testemunhas apenas os policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Só isso. Tem outras provas, tem outras testemunhas, tem outras provas. Só que a acusação, ela se contenta com aquilo. E aí fica muito difícil para a defesa rebater a acusação. Porque, ora, as únicas testemunhas são os policiais que prenderam o agente em flagrante. Tem mais provas? Tem, mas a acusação não produz. A acusação não arrola outras testemunhas. E aí gera uma dificuldade para a defesa. A acusação se contenta só com aquilo. E não é possível quando há outras provas. Por quê? A condenação, ela deve se basear em um juízo de certeza. Se eu condeno o agente com base em um quadro probatório frágil, eu estou violando vários preceitos, vários princípios do processo penal. Faz sentido? Então, o que acontece? Isso não pode acontecer. Então, esse é um outro caso, é um exemplo que a doutrina, é um exemplo que o STJ traz. Então, vamos lá, ó, vou te passar aqui um outro exemplo. Vou te passar aqui um outro exemplo daqui a pouco, que você vai entender. Vamos ver aqui alguns dos princípios envolvidos. Você tem o princípio da presunção de não culpabilidade. Você tem aqui o devido processo legal substancial. Você tem ainda
também como princípio. São alguns princípios que você tem. Estão conseguindo acompanhar aí? Estão conseguindo acompanhar? Manda aí para mim no chat. Sim? Então, ótimo. Então, princípios envolvidos: presunção de não culpabilidade, devido processo legal substancial e o indúbio pro réu. Entre outros. Outro ponto muito importante aqui é o seguinte: a questão dos sujeitos envolvidos. Sujeitos envolvidos. Os sujeitos envolvidos aqui, nós temos como sujeitos envolvidos o juiz, o Ministério Público e também o próprio delegado de polícia. Em relação ao juiz, vocês já devem ter estudado o princípio da proibição de proteção deficiente. Princípio da proibição de proteção insuficiente. Então, o que acontece em relação ao princípio da proibição de proteção insuficiente? Deixa eu só ver aqui se está funcionando direitinho. Peraí. Ah, tá ok. Eu vi aqui pelo celular, tá ok. Então vamos lá. Princípio da proibição de proteção insuficiente. O que esse princípio diz, em suma? Esse princípio fala que o Estado deve proteger os bens jurídicos. Ele deve tutelar com eficácia. O Estado não pode deixar os direitos fundamentais, a sociedade, a vítima, as suas famílias sem proteção. Princípio da proibição de proteção insuficiente. E aí o que acontece? O juiz não pode, com base nesse princípio, condenar o indivíduo com base em prova frágil. Então imagina um juiz que se arvora de herói, o juiz que quer punir a qualquer custo. Não, porque eu vou defender a sociedade, princípio da proteção insuficiente, proibição da proteção insuficiente. Ele vai e condena o sujeito com base em um reconhecimento mal feito. STJ fala, não pode. Por que, seu juiz? Porque nós temos no processo penal o princípio da presunção de não culpabilidade. E aí o que acontece? Esse princípio da presunção de não culpabilidade, ele vai sendo afastado aos poucos. Imagina, desde o começo da persecução penal, o agente começa ali como averiguado. Depois ele vai se tornar, se for o caso, investigado, depois indiciado. Depois ele é denunciado. Depois ele passa a ser acusado, ele vira réu. E só no final ele vai ser condenado e depois vai figurar lá na execução penal. Então, veja, nós temos aí um caminho pelo qual passa o princípio da presunção de não culpabilidade. E cabe à acusação
ir aos poucos afastando esse princípio até que venha o trânsito em julgado e se confirme a autoria, a responsabilidade criminal. É o que a STJ diz. E o devido processo legal substancial, o que ele fala? Ele diz que estão em jogo bens importantíssimos, essenciais, como a vida, a liberdade. Por isso que nós não podemos brincar. E mais, segundo o indúbio pro réu, a sentença condenatória, a sentença criminal, ela deve ser baseada o quê? Em uma certeza. É ônus do Ministério Público. É ônus da acusação. Eu não posso ter inversão do ônus da prova. Não cabe ao réu provar. Quem tem que provar é a acusação, que ele é culpado. Então, o Ministério Público não pode deixar de produzir uma prova como uma estratégia processual, como uma tática de jogo. Então, imagine o seguinte caso. Há uma testemunha ocular que viu o fato. Só que o Ministério Público não arrola a testemunha ocular. Ele se contenta com as testemunhas indiretas. Ele se contenta com as testemunhas de ouvir dizer. Veja, ele está abrindo mão de uma prova valiosíssima como um tipo de estratégia. Não, como eu quero a condenação, vamos deixar só as testemunhas de ouvir dizer. Não vamos colocar testemunha ocular, porque a testemunha ocular pode falar que não viu realmente o réu. Isso beneficiaria o réu. Então, como eu quero que ele seja condenado, eu não arrolo essa testemunha. STJ vem aplicando a teoria da perda de uma chance probatória. Porque qual que é o raciocínio? Ora, a prova que estava à disposição do Estado e não foi produzida, e se essa prova gerasse a absolvição do acusado? Se a condenação exige um juízo de certeza e provas disponíveis não foram produzidas por omissão, eu não posso ter uma condenação. Porque isso afeta a certeza. E agora você começa a entender por que eu falei isso aqui tudo, ó. Estado não pode se omitir. O Estado deve produzir todas as provas que estão ao seu alcance. Porque quando o Estado deixa de produzir as provas, ele gera a perda de chance de o acusado, de o réu, ter um resultado pautado na certeza. Certeza que não foi ele, ou certeza que foi ele. Faz sentido isso? Então veja, nos sujeitos envolvidos, nós temos o juiz, o Ministério Público, também envolvido, o titular da ação penal pública. E nós temos ainda aqui também o delegado de polícia, comandante da investigação. Por que também afeta o delegado de polícia? Porque, ora, quem comanda a investigação é o delegado de polícia. Ele tem discricionariedade para adotar diligências. Mas, havendo diligências imprescindíveis, ele deve realizá-las, sob pena depois de ser reconhecida a teoria da perda de uma chance probatória. Imagina que no local do crime tem sangue, tem material genético, mas o delegado, por negligência, deixa de requisitar uma perícia. E aí eu não consigo coletar o sangue para saber se aquele sangue era do acusado. É uma prova essencial que se perde se o delegado não requisita a perícia na hora. É uma prova que não pode ser repetida, não pode ser recuperada. Choveu, a enchente vai levar o sangue vai desaparecer. Então, olha como essa teoria é importante
sob a ótica também do delegado de polícia. Porque algumas das provas mais importantes estão nas mãos do delegado. Depois, até chegar no promotor, já era. Até chegar no juiz, já era. Então, imagina o seguinte caso. Imagina um caso de repercussão nacional. Imagina um caso que nós queremos ver o autor punido. Nós queremos chegar à autoria. Vamos imaginar aí um caso de estupro contra uma criança, por exemplo. Só que aí, o delegado de polícia, ele comete uma falha, ele deixa de requisitar perícia para comparação de material genético. Esse material se perde. E aí, o que isso vai resultar lá na frente? A absolvição do agente. Olha como o trabalho do delegado de polícia é um trabalho fundamental para a persecução penal, é um trabalho fundamental para a justiça. Se ele não faz a coisa certa, lá na frente, pode gerar o quê? Aplicação da teoria da perda da chance, pode contribuir para alguma nulidade, pode gerar um quadro de reconhecimento de prova ilícita. Por isso que vocês, meus futuros colegas, devem ter conhecimento da importância desse cargo, da importância dessas funções, tá? Então vamos lá, professor, passa aqui para mim alguns casos do STJ que o STJ aplicou essa teoria. Vou passar para vocês, vamos lá. Alguns casos que se encaixa aqui. Vamos lá. Olha os casos, alguns casos, tá? Alguns casos para você entender. Então vamos lá. O STJ já aplicou a teoria da perda da chance para testemunha ocular que não foi ouvida. STJ já aplicou a teoria da chance, da perda de uma chance. Não realização de perícia no sangue encontrado no local. Para identificação de autoria. O que mais? A apreensão de munição sem perícia balística para identificar a arma. O STJ já aplicou também por causa da não requisição de imagens do local do crime. E aqui foi muito interessante esse caso, viu? Vou explicar para você. Esse caso aqui foi muito interessante. Outro caso também. Olha em quantos casos o STJ já aplicou a teoria da perda de uma chance probatória. Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Esse caso aqui foi super interessante. Por quê? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Foram os crimes de roubo mais estupro, envolvendo ônibus. O delegado de polícia, ele oficiou, o delegado de polícia, ele mandou ofício para a empresa de ônibus, relatando que ocorreu crime de roubo, de estupro, na linha tal, no dia tal, às tantas horas. E aí o que a empresa responde para o delegado de polícia? Senhor excelentíssimo delegado de polícia, a empresa X analisou as imagens do carro tal, no dia tal, às horas tais, mas não viu nada de diferente.
Não viu nada de anormal. Porém, caso Vossa Excelência queira, nós podemos mandar as imagens do coletivo para a delegacia. E aí o que aconteceu? O delegado não requisitou as imagens e nem o Ministério Público. O caso chegou no STJ. STJ, ó, meteu a lenha no Ministério Público e no delegado de polícia. STJ disse, ora, se havia imagens sobre o local do crime, por que o delegado de polícia não requisitou? A empresa falou que poderia fornecer. Por que o Ministério Público não pediu? Olha que caso interessante. Então perceba que em todas essas situações havia diligências pendentes necessárias para o cabal esclarecimento dos fatos. E se essas diligências não foram praticadas, não foram executadas, o Estado se omitiu. O Estado deixou de produzir outras provas que estavam ao alcance dele. Não se trata de provas que não podiam ser produzidas. São provas que não foram produzidas por inércia, por omissão, por negligência. Isso gera a perda de uma chance. A perda da chance de o sujeito que está sendo processado ter um resultado pautado na certeza. E a condenação criminal tem que ser pautada na certeza. Faz sentido isso? Professor, e qual que é a consequência do reconhecimento da perda da chance? Ora, se havia provas que não foram produzidas, se o quadro probatório é frágil, se o quadro probatório não é de certeza, a única saída é a absolvição. Não ouviu a testemunha ocular, não fez perícia. O que tem aqui é uma testemunha de ouvir dizer. O que tem aqui é um reconhecimento pessoal mal feito, sem seguir a lei. Ora, quadro probatório frágil. O Estado se omitiu, deixou de produzir provas. Teoria da perda da chance probatória. O Estado perdeu a chance de produzir provas. Qual que é a consequência? Indúbio pro réu. Na dúvida, absolvição do réu. Então, a consequência é a absolvição do agente. E agora vem a tratorzada, mais uma tratorzada. Qual que é a tratorzada que você pode colocar aqui também? É a seguinte. É a seguinte. Querem ver essa tratorzada aqui que eu vou fazer? Olha o link que eu vou fazer, hein? Querem ver? Coloca aí, então, orgasmo jurídico, examinador orgasmo jurídico. Coloca aí, orgasmo jurídico, eu vou passar uma tratorzada, um link que você nunca mais vai esquecer. Você colocar isso na prova, o examinador vai ficar louco. Ele vai ter um ataque no coração. Coloca no chat aí quem tá ao vivo. Orgasmo jurídico. Pra eu te passar essa tratorzada que você vai meter na prova, ó. Coloca aí. Coloca aí, quero ver todo mundo colocando aí, que tá ao vivo. Orgasmo jurídico. Enquanto eu não ver chovendo orgasmo jurídico, eu não vou passar. Eu não vou passar essa carta. Vai lá. Coloca no chat aí, quero ver todo mundo animado, com energia. Coloca aí, orgasmo jurídico.
Vai, quero ver chovendo, chovendo aí. Vai. Sem segunda mole. Quero ver. Vai, 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 vai. Vai logo. Só vi da Nadianara. Nadianaira. É, isso, isso. Coloca aí. Todo mundo colocando. Orgasmo jurídico. Isso, coloca aí. Sem vergonha, vai. Todo mundo, vai. Então vamos lá. Isso, aí. O que você vai colocar na prova? Olha o link que você vai fazer, velho. Olha isso aqui, ó. Você vai colocar assim, ó. Você vai fazer um link com a teoria da perda de uma chance probatória. Sabe com o que você vai fazer o link? Olha aqui que delícia, ó. Princípio da insignificância. Por quê, professor? Porque os dois nascem com origem no direito civil. Olha que interessante isso. Você coloca para o examinador, inclusive, excelência. Vale ressaltar que é possível fazer um link da teoria da perda de uma chance probatória com o princípio da insignificância. Por quê? Porque o princípio da insignificância, assim como a teoria da perda de uma chance, também nasce no direito civil. Lá no direito romano, no direito civil, antigamente, o que se falava? Que o pretor, o juiz, não deveria se ocupar com coisas insignificantes. Então, o princípio da insignificância, ele nasce no direito civil. Na década de 70, ele é transportado, ele é inserido no direito penal por Klaus Roxin, que é um dos maiores penalistas da atualidade. Na verdade, na minha visão, ele é o maior da atualidade. Tá bem velhinho já, mas é o mais pica mundialmente. Tive o prazer, a honra de conhecer o Klaus Roxin no evento internacional. Eu fui um dos poucos que conseguiram lá o autógrafo dele, tirei foto com ele, peguei autógrafo. E é uma relíquia, cara. Vale milhões o autógrafo dele. Tá? Então, olha que louco isso, ó. Numa prova, você conseguir fazer esse link, ó, da teoria da perda de uma chance probatória com o princípio da insignificância. E dá pra ir mais longe ainda, né? Dá pra ir mais longe. Ó, o miserável é um gênio, ó, o Narciso falando. Gostaram do link, né? Eu sei que vocês gostaram. E aí, o que que acontece? E veja, então, ó, olha que louco isso. Os dois nascem com origem no direito civil e os dois vão gerar o mesmo resultado. Qual o resultado? Vão gerar o afastamento da responsabilidade criminal. A insignificância, quando ela é reconhecida como cláusula supralegal de exclusão da tipicidade material, ela vai gerar absolvição se ela chegar lá no final do processo. E muitas vezes chega. Mesma coisa a teoria da perda de uma chance probatória. Ora, se o conjunto probatório é fraco, é frágil, em dúvida pro réu, princípio da não culpabilidade, absolvição, tá? Então, olha que louco isso. Eles têm semelhanças, na verdade, origens iguais, e o resultado, no final das contas, vai ser igual também. Pode mudar o fundamento de aplicação, mas o resultado vai ser igual, tá? Klaus Roxin. Klaus Roxin. Professor, como que esse tema pode ser cobrado na prova objetiva? Vamos lá. Na prova objetiva, por exemplo, Sebrasp, pode cair assim, ó. Certo ou errado? A teoria da perda de uma chance é aplicada pelo STJ no processo penal. Pode vir assim na prova objetiva para você, ó. Certo ou errado? Olha o que pode vir.
apenas no processo civil. Ou ainda, olha que perguntinha boa, ó. Sorte de vocês que eu não quis ser examinador, viu? Recebi um convite para atuar como examinador, mas eu recusei por causa das minhas atividades, né? Eu prefiro continuar na docência. E aí, pelas atividades que eu desempenho, ensinando alunos, ficaria um pouco incompatível, né? Examinador e ao mesmo tempo passar para vocês aqui as estratégias. Então, vocês tiveram sorte que eu recusei. Eu recusei a chance de ser examinador. Olha que louco isso, ó. Um monte de gente ia se ferrar aqui, ó. Vamos colocar o apenas aqui, é aplicada pelo STJ apenas no processo penal. Apenas no processo civil é aplicada pelo STJ no processo penal e no processo civil. É boa ou não é essa pergunta? Fala aí. Então veja, com essa aula que eu passo aqui para vocês, você consegue destruir a prova objetiva, você consegue destruir a prova escrita e você consegue destruir a prova oral. Porque o conhecimento que eu trago aqui, cara, você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui te prepara para todas as fases. É diferente do materialzinho do cursinho que é raso, que não te direciona, entendeu? Você tem que aprender a pensar como o examinador pensa, para se antecipar. Professor, dá para ir mais longe? Dá para ir mais longe. Olha que legal. Como que isso aqui poderia ser cobrado, por exemplo, eh, na prova escrita? Isso aqui poderia cair como dissertação. Escreva sobre a teoria da perda de uma chance probatória sob a ótica do processo penal. Cai isso aqui? Se cair isso aqui, meu filho, ó, imagina você citando esses tópicos aqui, ó. Ó, começando direitinho, bonitinho, ó. Fonte de inspiração, seara inicial de incidência, ideia central, exemplo, tipo de chance, discussão na doutrina francesa. Cara, não tem como não tirar nota máxima. Isso aqui. Base jurídica, ó, tá tudo aqui. Passo a passo, ó. Só não aproveita quem é burro. Então, na prova escrita, poderia cair assim. Professor, e como que seria na oral? Na oral dá para meter várias aqui, ó. Por exemplo, candidato, qual a origem da teoria da perda de uma chance probatória? Pesada, né? Pesada. Aí se for um aluno meu, aluno trator do Sorrei, já começa metendo essa, ó. Já joga aqui, ó. Fonte de inspiração, França, Corte de Cassação 1889. E aí, conseguiram entender? Curtiram, aprenderam? Manda para mim no chat aí.